No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, consegue habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que permite não responder perguntas na CPI da pandemia que possam incriminá-lo. Conflito na faixa de Gaza se amplia e Israel bombardeia alvos civis na Palestina, inclusive um prédio que abrigava escritórios da imprensa internacional. Morre aos 41 anos o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, após lutar por 2 anos contra um câncer no sistema digestivo. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 17 de maio do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A situação na faixa de Gaza tem piorado de maneira gravíssima no conflito entre israelenses e palestinos. No último sábado, ataques aéreos promovidos pelo exército de Benjamin Netanyahu provocaram a morte de 10 membros de uma mesma família e a destruição de um edifício de 13 andares onde estavam os escritórios do canal Al Jazeera e da agência de notícias Associated Press. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, Antônio Guterres, disse através de um porta-voz estar consternado com as mortes de civis em Gaza e profundamente perturbado pelo ataque israelense na região. Os ataques aéreos e de artilharia israelenses em Gaza mataram 145 pessoas desde segunda-feira, incluindo 41 crianças, e feriram outras 1.000, de acordo com autoridades de saúde palestinas, neste que é o pior episódio de violência na região desde 2014. A pergunta que fica diante desse novo massacre de palestinos pelo governo de Israel é por que a mídia dominante não denuncia esse regime que promove há décadas um banho de sangue no Oriente Médio, da mesma maneira que ataca a gestão de Nicolás Maduro na Venezuela. É uma vergonha. Eu quero falar também a respeito da morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, ontem, aos 41 anos, que há 2 lutava contra um câncer no sistema digestivo que teve metástase nos ossos e no fígado. Covas estava internado desde o dia 2 de maio no Hospital Sírio-Libanês, quando se licenciou do cargo. Na última sexta-feira, ele teve uma piora no quadro de saúde e a equipe médica informou que a situação havia se tornado irreversível. Políticos dos mais diferentes matizes ideológicos lamentaram a morte precoce do neto de Mário Covas e homenagearam o prefeito de São Paulo. O corpo de Bruno Covas foi velado na sede da prefeitura, na região central da capital paulista, e sepultado no cemitério do Paquetá, em Santos. Ele deixa um filho de 15 anos. Quem assume o cargo é o vice Ricardo Nunes, do MDB. Toda morte tem de ser lamentada, independente da orientação política. O abismo ideológico que nos separa de Bruno Covas não pode reduzir a nossa solidariedade aos amigos e familiares do prefeito. Eu vou encerrar esse editorial com as palavras do professor Carlos Eduardo Martins, da UFRJ, publicadas em uma rede social a respeito desse triste episódio. Diz ele: o câncer não resolve problemas da luta de classes. Atinge a qualquer um, de esquerda, de centro ou de direita. Temos que promover uma sociedade voltada para a saúde pública para enfrentá-lo e superá-lo. Não comemoro a morte de quase ninguém,
salvo de fascistas incorrigíveis e belicosos por legítima defesa do que deve ser a vida. E, mesmo assim, não custa lembrar, como o Arnaldo Antunes, que todo mundo um dia já foi neném, e, com Freud, que o passado nunca desaparece completamente. Endurecer sem perder a ternura, dizia Che. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vocês já sabem disso. É um dia que não é assim tão feliz para fazer análise política, com a morte do prefeito Bruno Covas, um jovem na política, importante para a política brasileira, que foi da esquerda do PSDB, neto do Mário Covas, e eu lamento muito, né, um jovem como esse, promissor, nos deixar tão cedo. Mas vamos lá, vamos falar sobre política nacional. Rudá, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Rudá, essa volta do ex-presidente Lula ao tabuleiro político após aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no julgamento do petista, começa a mostrar que pode ser decisiva para o futuro do país. Pesquisa divulgada pelo Datafolha na última quarta-feira mostra que Lula lidera as intenções de voto para a presidência da República com 41%. Jair Bolsonaro vem em segundo, mas bem longe, com 23%. O próprio Moro aparece em terceiro com 7% e Ciro Gomes, do PDT, tem 6%. Já em um eventual segundo turno, o petista teria 55% das intenções de voto contra apenas 32% do atual chefe do Executivo. Evidente que ainda estamos muito longe do pleito, Rudá, mas o que esses números podem representar, na sua opinião? Quais as conclusões que nós podemos tirar dessa pesquisa do Datafolha, que foi realizada de maneira presencial e não por telefone? É importante ressaltar. Bom, a pesquisa Datafolha revela, em primeiro lugar, né, que a disputa está se desenhando. É lógico que nós estamos há um ano da disputa real, né, que deve iniciar no final do primeiro semestre do ano que vem, né?
mas ela está se desenhando para realmente não existir terceira via, como os jornais da imprensa empresarial fazem de tudo para que aconteça, né? E a disputa vai ficar entre o Lula e Bolsonaro. A questão nesse momento é que Lula, desde a decisão do STF, na verdade, desde a decisão do ministro Fachin, o Lula vem crescendo, retomando todos os índices de popularidade que ele tinha na época em que o prenderam, né? Até um pouco antes, né? Ele está recuperando todo aquele capital eleitoral que ele já demonstrava em 2018, né? E a questão é que nós não sabemos qual é o teto. Então, como a gente discutia o tempo inteiro qual que é o piso, né, do apoio ao Bolsonaro, agora a questão se inverte. A questão para nós analistas políticos é qual é o teto do Lula, né? Será que o Lula realmente tem condições de ter uma gordura em termos de intenção de voto, que ele inicie a campanha no ano que vem, já com condições de ganhar no primeiro turno? Eu estou falando gordura para ficar claro, porque a campanha começa o ataque. Aliás, o gabinete da Presidência da República soltou uma notinha para a imprensa dizendo isso, quer dizer, que o Lula está crescendo porque até agora ele não tem ataque nenhum, mas logo ele vai ter ataque, aí começa a perder um pouco esse ímpeto, né? Então a questão que está dada para a gente é: o Lula cresce até quanto? E quando vão iniciar os ataques? E não vem só do Bolsonaro o ataque, evidentemente. Vem de alguns outros candidatos que queriam ser da terceira via, e talvez o mais faminto deles seja o paulista cearense Ciro Gomes, né? Então vai vir ataque desse lado, né? Também. Imaginam que o Lula vai tentar fazer alguma aproximação, mas mesmo assim o Ciro Gomes já demonstrou uma fome, né, de grande porte, né? Fome política, né? Então, imagino que as duas questões que estão no nosso horizonte sejam essas que eu acabei de falar. A que você atribui esse resultado acachapante, Rudá? Por que toda essa diferença a favor do Lula? O que influencia esse resultado, na sua opinião? Não é muito fácil, quando você não tem dados qualitativos, né? Não é muito fácil a gente fazer uma projeção sobre o que motiva o eleitor a tomar certa decisão, né? Eu acho que é uma combinação de fatores. Então eu quero deixar bem claro aqui, por uma questão de honestidade, né, de análise, que eu estou fazendo uma especulação. Claro que é uma especulação baseada em algumas pesquisas anteriores, mas eu não tenho muita certeza se o que está contribuindo para essa posição do eleitor, ela de fato é o que eu vou citar. Bom, antes eu quero dizer que até onde foi divulgado, essa é a primeira pesquisa da Datafolha na pandemia sobre intenção de voto, feito presencialmente. Isso é muito importante para quem trabalha em pesquisa, em survey, né, essa pesquisa quantitativa, né, com alternativas de resposta, porque o pesquisador, ao enxergar a fala, o gestual, a postura no rosto, as dúvidas do pesquisado, existe uma troca, vamos dizer assim, de uma relação subjetiva do pesquisador com o pesquisado, que cria uma certa urgência e seriedade na resposta do pesquisado. E por telefone, ele tem mais liberdade, né? O pesquisado não está vendo se o pesquisador não está vendo se o pesquisado está em dúvida antes de responder, se ele olhou para o lado, se tentou perguntar para alguém que ele não está vendo, que da família ou algum amigo. Ou seja, essa relação que define uma espécie de timing da resposta e de uma relação subjetiva com o pesquisador, a distância ela some. Então, de fato, o que os técnicos do Datafolha procuraram divulgar é que a distância entre Lula e Bolsonaro é maior, em primeiro lugar, porque foi presencial, a pesquisa foi presencial. Então ela tem mais apuro. Bom, essa é a questão de defesa, vamos dizer assim, do Datafolha. Mas os fatores parecem ser pandemia, crise social. Essas são as questões que parece
fazer com que o eleitor comece a se afastar, digamos, do discurso, da identidade com o discurso do Bolsonaro, de que ele era um político antissistema, com muito vigor, e que dizia que o Lula fazia parte da velha política, né? Na medida que ele se uniu ao Centrão, e ele não consegue gerar nenhuma ação que revele competência administrativa, e a crise vai aumentando, cada vez mais gente próxima da gente morre ou pega Covid. Então, a ideia de que era uma gripinha ou qualquer coisa desse tipo vai se debelando, e os locais onde tem vacinação começam a reduzir os casos de infectados, né? Principalmente aqueles mais velhos que já foram vacinados, os dados vão aparecendo, e aí você vai sabendo que a vacina não chegou porque o governo não quis, a história da CPI com a Pfizer, isso vai degelando a identidade do eleitor com Bolsonaro. Mas o fato também é que o Lula vai ficando palatável, e como política não é só o fato, mas é a versão, eu sempre vou dizer isso aqui, ou seja, é como a notícia e o fato chega lá na base. Na medida em que o Lula começa a fazer aproximações com a direita, com o centro, começa a se posicionar como candidato do centro, o prefeito lá embaixo, o vereador, já não atacam de maneira virulenta mais o Lula. E isso abre espaço para o eleitor ser mais reflexivo e deixar de ter tanta certeza ou de se sentir, digamos, coibido em demonstrar, inclusive, dúvida se o Lula é um bom candidato ou não. Porque você acaba sendo, de alguma maneira, influenciado pela comunidade na qual você faz parte, quando tanta gente critica uma pessoa que você publicamente iria dizer que queria pensar se ele é bom ou não, se ele foi um bom governante ou não. Na medida que o Lula vai ocupando um espaço que vai diluindo a rejeição nas elites, na grande imprensa, isso já aconteceu em editoriais do Jornal Nacional, em matérias, no próprio Globo, na Folha de São Paulo, ou seja, vários meios de comunicação empresarial começam a abrir espaço para o Lula. Evidentemente que lá embaixo também aquela tensão de ataque e de caça, né, ao PT, ao lulismo e ao Lula, ele vai também arrefecendo, e aí nesse sentido o eleitor começa a pensar, eu acho que para mim ele foi mais ou menos, foi bom. Então o Lula está recuperando o capital eleitoral, é isso que está ocorrendo. Bom, essas são hipóteses que eu levantaria nesse momento para a gente tentar encadear uma explicação possível, né? A grande questão, Rudá, é que esses números do Datafolha acenderam o sinal de alerta no Palácio do Planalto, tanto que o Bolsonaro já começou a ofender o Lula. Em um evento em Alagoas, na semana passada, o presidente chamou o petista de, abre aspas, aquele ladrão de 9 dedos, fecha aspas. Você enxerga algo que poderia alterar esse cenário, alguma atitude do Jair Bolsonaro? A condução da pandemia, algo como um programa assistencial que ele já vem prometendo há meses. Será que o Bolsonaro tem alguma carta na manga, Rudá? Bom, eu acho que assim, primeiro, o Bolsonaro ataca o Lula para polarizar com ele e não abrir espaço para a terceira via. Então, assim, um ataque não é para degelar a ascensão do Lula. É muito difícil num processo político que no movimento de ascensão você consiga derrubar, como se fosse um avião sendo derrubado numa guerra, né? Por ataque antiaéreo, né? do inimigo, né? É muito difícil, né? Tanto que em eleição, quando alguém está em uma ascensão muito violenta, os estrategistas esperam que essa ascensão dê uma pequena diminuída na aceleração para então desferir os ataques, né? Não que você não faça ataque violento, mas o ataque mais forte se dá justamente quando aquela força de impulsão ela diminui um pouco, né? Porque aí é justamente o momento que o eleitor não está pego pela emoção, né? E na ascensão ele está pego pela emoção. Então eu imagino que o Bolsonaro ele está fazendo o que a gente chama em política de vacina, e ele está tentando segurar o eleitor dele, né, que é mais radicalizado, né? Por isso que ele xinga, né? Eu acho que a única questão que pode resolver a favor do Bolsonaro
não acho que ele tenha carta na manga nenhuma, porque ele é muito incompetente, isso já ficou claro, em termos de gestão, é a vacinação. Quer dizer, se a gente aumentar aceleradamente a vacinação, com as vacinas da Pfizer, Coronavac voltando e tal, essa é a única saída. Por quê? Porque nós teremos condições do mercado, do comércio, retornar às atividades. É verdade que ele vai ter que construir um pacote de ajuda à retomada do comércio varejista, por exemplo, e outros setores industriais que tiveram uma queda fortíssima de produção, né? Não vai ser só simplesmente retornando às atividades que nós vamos voltar a ter uma economia pujante. Mas, de qualquer maneira, só a possibilidade de você voltar a ter uma vida que aparentemente é normal, isso não quer dizer que será possível, mas será sem dúvida nenhuma projetado no imaginário popular. Isso vai criar também um ambiente menos carregado e crítico em relação ao governo federal. Eu acho que a vacinação é a salvação dele, o resto não. Rudá, esses resultados da pesquisa podem fazer com que o Jair Bolsonaro amplie aquele seu discurso autoritário, ameaçador. Recentemente ele disse que não haverá eleição no Brasil em 2022 se nós não tivermos a impressão do voto pela urna eletrônica. Essa escalada na retórica de ameaça à democracia do presidente tende a se ampliar à medida que o pleito se aproxima e sua reeleição fica comprometida? Sim, acho que sim. Aí sim. Aliás, está alinhado com o que eu estava falando até aqui. Para o Bolsonaro, o timing, vamos dizer assim, para a reeleição, ela tem a ver, obviamente, com as suas realizações, e que para mim a principal é a vacinação, mas que não parece ser algo que ele vai resolver a curto prazo. No campo discursivo e dos fatos políticos que ele pode gerar, eu tenho a impressão que o mais importante nesse momento, dentro de uma estratégia eleitoral, é ele segurar e estancar a sangria. E a única forma que ele tem para estancar a sangria é estimular os eleitores fanáticos dele, que estão em torno de 10% a 12% do eleitorado, segundo várias pesquisas que a gente tem acesso, incluindo o Vox Populi, Datafolha e outros, ele ficar estimulando esse segmento mais fanático para assustar os eleitores indecisos e para segurar o núcleo duro do eleitorado. Eu acho que essa é a tarefa dele. Então, as ameaças, mostrar que ele é todo poderoso, quem manda aqui sou eu, ameaça de uso da Lei de Segurança Nacional ou qualquer outra, isso é importante não porque ele vai gerar o fato, mas é porque ele ganha tempo e estanca, deixa o Lula crescer no segmento que já faz críticas ao seu governo, que gira hoje em torno de 50% a 60%, e ele segura algo, ele vai tentar segurar algo em torno de 25% e, se der sorte, 30%. Né? Mas ele tem que segurar, porque se ele cair para baixo de 20%, que eu sinceramente seria uma surpresa para mim, aí a situação dele fica muito mais crítica. O Centrão, que em algum momento vai traí-lo, e ele sabe disso, porque é da natureza do Centrão, né? Vai se antecipar no prazo, sem dúvida nenhuma, porque ele não vai querer o ônus de estar num governo em queda, como foi o caso do Temer, e alguns partidos que sobrevivem com negociações com quem está no poder, vai tentar sair na frente da corrida para se vender para a campanha do Lula, ou partidos que fazem parte da campanha do Lula, e sair da base do Bolsonaro. Então, a situação dele nesse momento do time é esse, para segurar, e só depois, mais para o segundo semestre, principalmente no período de festas, que tem maior contratação, aí vem as festas de final de ano, início de ano, troca de presente e tal, que a situação normalmente fica um pouco melhor para quem tem baixa renda, que aí ele pode avançar um pouco o sinal, ter um refresco até o carnaval, quando então o Brasil começa a trabalhar de fato no ano seguinte, e aí ele tenta emplacar uma ação mais agressiva
contra o Lula e já em campanha. Mas antes disso, agora o período é para estancar a sangria, né? Falando em voto impresso, Rudá, a Câmara instalou na semana passada uma comissão especial que vai discutir a impressão dos votos em eleições, plebiscitos e referendos. Você acha que isso é possível ser implementado aqui no Brasil? Mais do que isso, é necessário que a urna imprima o voto? Isso não poderia provocar uma judicialização das eleições Brasil afora, Rudá? Bom, possível é. O Brasil não é um país efetivamente racional, né? Nós já tivemos, se eu não me engano, uma decisão do STF em 2018 a respeito do voto impresso, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que se passar no Congresso uma lei, não uma mudança da Constituição, vai cair no STF e vai para julgamento. Então nós vamos ter uma briga judicial que vai virar um certo tumulto pré-eleitoral, né? Então talvez o sentido seja esse, né? E também vamos lembrar que toda votação no Congresso é uma votação que coloca o Centrão mais uma vez numa posição vantajosa para vender o seu voto para o governo federal, né? Que é o que eles estão fazendo o tempo inteiro, né? Então, essas pautas mais polêmicas, de muita disputa, elas são vantajosas para o Bolsonaro, porque ele muda o panorama negativo que ele está vivendo, né, na área de saúde, emprego, renda, e ele transfere para esses temas que para o eleitor pobre são secundários. Se ele vence, ele mostra força, e se ele percebe que não vai vencer, ele fica postergando a votação, muda o projeto, como ele já fez em outros momentos, e ganha tempo. E para o lado do Centrão é o momento da negociação do voto. Você quer meu voto? Então me dá tal empresa, me oferece mais não sei o quê. Então pautas polêmicas são positivas para o governo federal e para o Centrão, né, que é quem comanda o Congresso Nacional. Então é assim que eu acho que nós temos que fazer a leitura a respeito da possibilidade de passar o voto impresso novamente, né, sendo adotado no Brasil. Mas eu acho que se passar vai ser uma disputa de novo judicial, vai cair no STF, né, e o STF já tomou uma posição anterior. É um pouco o terreno, vamos dizer assim, a estrada ainda é longa, né, em relação a isso. Não sei se você tem acompanhado o debate aqui no Rio, Rudá, mas algo que provocou muita polêmica, inclusive internamente no partido, foi o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Glauber Braga, do PSOL, para a presidência da República. Um manifesto que já tem cerca de 3.000 assinaturas, apontando 4 eixos dessa pré-candidatura, foi lançado, com propostas que defendem uma gestão anticapitalista, popular e com um nível elevado de radicalidade. Boa parte da bancada do PSOL na Câmara defende essa iniciativa, mas algumas figuras não acham o melhor momento para se ter essa discussão, como o próprio presidente da legenda, Juliano Medeiros. Aliás, nós vamos conversar com Glauber no próximo bloco do programa de hoje. Você acha essa pré-candidatura, nesse momento que o país atravessa há quase 1 ano e meio das eleições, a melhor escolha? Não só essa, mas como qualquer outra no campo progressista. A antecipação desse debate não muda o foco, que deve ser o enfrentamento ao governo genocida do Jair Bolsonaro? Anderson, aqui nós temos algumas facetas dessa pré-candidatura do Glauber, né? A primeira é que a esquerda precisa voltar a ter, digamos, uma autoafirmação, inclusive no processo eleitoral, né? A esquerda vem caminhando de cabeça baixa, seus programas são muito parecidos com uma concepção liberal, suas candidaturas também pendem para um posicionamento mais ao centro, né, tentando se tornar muito palatável, então ela está perdendo identidade. Nesse sentido, é bem importante que a gente tenha uma pré-candidatura, né, não é uma candidatura, então é uma espécie de balão de ensaio, no sentido de ser um teste, não no sentido de ficar brincando, né, de São João, né, de festa de São João. É mais no sentido de jogar esse balão de ensaio e ver exatamente qual é a consistência de uma possibilidade, de uma proposta e assim por diante.
Eu acho que nesse sentido é muito positivo. E acho que a esquerda deveria fazer mais isso nesse momento, para testar terreno. Claro que os lulistas vão dizer que isso cria problema para a consistência da candidatura oposicionista ao Bolsonaro, que seria liderado pelo Lula. Mas isso faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Acontece que no PSOL já há uma grande rejeição, principalmente do campo majoritário, da corrente majoritária do PSOL, que é o que comanda a direção do partido, né? Há uma profunda rejeição e o maior nome do PSOL, no último período em especial, que é o Guilherme Boulos, já disse que se Lula é candidato, ele é candidato a governador, né? Então, no próprio PSOL já houve um problema, né, em relação a isso. Finalmente, no caso específico do Rio, nós estamos tendo várias sinalizações da saída do Freixo, que é o principal nome, de longe, da liderança política do PSOL, né, principalmente do ponto de vista eleitoral, né. Então, há notícias de bastidor que o Freixo iria para o PSB. Há quem diga que ele vai para o PT, mas a informação mais sólida é que ele iria para o PSB. O PSB estaria numa articulação junto ao Lula. Daí também viria, possivelmente, sob a liderança do Flávio Dino, ou o PCdoB inteiro para o PSB, ou parte dele. Então, existe aqui um acordo que dizem que o Lula participa para inflar e fortalecer o PSB. Seria, entre aspas, uma generosidade do Lula nessa articulação para superar a cláusula de barreira que vem batendo no calcanhar do PCdoB, por exemplo, né? Mas acontece que o Lula incluiu mais um partido nessa história, que seria o PSD do Kassab, num acordo de transferência do Freixo para o PSB, com apoio do PSD. E aí vocês sabem que quando ele está falando PSD, que é um partido de centro-direita, o Lula está falando da campanha dele. Então, evidentemente, tem um acordo aí que estaria envolvendo o Freixo. Isso também cria uma situação paradoxal para o Glauber. Quer dizer, de um lado você tem uma possibilidade de uma candidatura que daria um certo ânimo para os militantes do seu partido no Rio, caso o Freixo saia mesmo do partido. Então ele estaria contrapondo uma notícia negativa com uma certa energia militante, né? Mas por outro lado estaria perdendo o principal nome, então seria meio que também uma água no chope, né, do Glauber, né? Então a situação não é muito simples, não. Embora, volto a dizer, eu vejo com muito bons olhos essa possibilidade da gente deixar as possibilidades eleitorais, né, para o campo da esquerda mais plurais do que nós temos hoje, né? Acho isso muito importante, né? Mas o terreno não está muito fértil no Rio de Janeiro, né? E essa CPI da pandemia, Rudá, você tem visto os depoimentos esses últimos dias ou não tem estômago para acompanhar os debates? Você acha que essa comissão vai produzir algo de relevante que possa vir a trazer problemas para o Jair Bolsonaro? Anderson, a CPI da pandemia, em primeiro lugar, é uma CPI, ela tem uma série de peculiaridades. A primeira delas é que é uma disputa de Alagoas. Ou seja, é uma disputa de Renan Calheiros com Arthur Lira. Isso tem que ficar claro. É uma disputa de uma CPI liderada pelo Senado e que tem como figura, até aqui, mais proeminente a de Renan Calheiros, e que disputa Alagoas, porque o Renan é próximo, sempre foi próximo do lulismo, e que disputa com o Arthur Lira, que seria, vamos dizer assim, uma espécie de escudeiro. No fundo ele é um negociador, né, do Centrão com o governo Bolsonaro. Então a primeira disputa que se tem é de um teatro, de um palanque muito importante para o Renan Calheiros, que talvez defina o futuro dele na política, pelo menos no próximo período, né? Nós temos uma segunda questão, que é uma CPI que dificilmente ela tem como objetivo derrubar o Bolsonaro. Por quê? Porque se derrubar,
a gente pode ter uma recomposição do centrão, do alto empresariado, com o general Mourão, né, que é o vice que assumiria. Nesse sentido, há setores do empresariado que têm dúvida se essa recomposição, aos olhos do eleitorado, ela não seria uma troca de 6 por meia dúzia, porque o general Mourão teria que fazer uma grande mudança acelerada, né, da lógica de gestão do governo federal, para parecer para o eleitor que houve um avanço e aí sim, a partir do governo Mourão, ter a terceira via, né, para a eleição do ano que vem. O problema é que a CPI não vai chegar a conclusões muito rapidamente, né? Essa é a segunda questão. Então a ideia é sangrar, né? E possivelmente começar a arrancar pedaços da imagem do governo, principalmente do Jair Bolsonaro, né? Para ele chegar muito fraco na eleição do ano que vem e com isso ter tempo para o Centrão negociar com o Lula ou decidir realmente ir para a tentativa da terceira via, né? O fato é que, além disso, a CPI ela tenta, de alguma maneira, organizar a agenda eleitoral, né? A partir da própria CPI, se organizar a negociação. Isso é uma situação que o eleitor não enxerga, mas a CPI, de uma certa maneira, é também um processo de organização interna das forças que podem compor uma candidatura anti-Bolsonaro, né? Então, há algo não explícito, que é a disputa dos bolsonaristas com o bloco anti-bolsonarista, que envolve forças, inclusive, de centro-direita, né? O centro-direita não está mais alinhado totalmente com Bolsonaro. Então, a CPI tem essa característica, né, também de recomposição ou de teste, de organização desse bloco anti-Bolsonaro, tendo a centralidade das forças de centro e centro-direita, né, e não da esquerda, né. Então, eu acho que a CPI tem muito o que dizer. Você veja, pela agenda montada pelo Renan Calheiros, o tema mais apimentado da CPI ainda não foi nem citado, que é o tratamento das populações indígenas. O que os especialistas e analistas políticos que têm muito conhecimento dos bastidores, né, de Brasília falam é que a caracterização de uma prática genocida do governo federal vai ser feita quando o tema das populações indígenas e o atendimento às populações indígenas com uma política de Estado de segurança da saúde, né, para combate ao vírus, né, quando esse tema chegar à CPI, aí vai ficar bem pontuado essa responsabilidade, o crime de responsabilidade do governo na condução da política de enfrentamento do Covid, né, no Brasil. Então tem muita coisa ainda, né, a ser discutida na CPI, e essa primeira rodada era de ouvir o governo, né? E nós tivemos já uma ou outra situação que foi se alinhando, né, para, por exemplo, ter como um tema que parece que o Mandetta jogou na mesa com muita esperteza, né, que é esse tema daquele documento de mudança da bula, né, do cloroquina, né, burlando os dados científicos, né, para que o cidadão incauto e indefeso olhasse na bula e consumisse como um remédio de prevenção ao Covid, né? Então, e de também combate, né, para quem tivesse contraído o vírus, né?
Então, assim, há muita coisa que está em jogo, mas é importante a gente entender que tem um timing de exposição do Renan Calheiros, né? Então, por isso que ele vai para cima e pede para o presidente da CPI, da voz de prisão, para o ex-secretário de comunicação do governo que estava fazendo depoimento mentiroso. Ali tem um jogo importante e tem essas várias facetas que eu acabei de citar. Rudahit, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Bom, Anderson, eu sempre inicio, vou terminar do mesmo jeito. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a conjuntura brasileira tem essa situação paradoxal, na verdade são várias situações, né? Quanto pior é a situação da saúde, o eleitor fica mais acanhado e não reage, né? O cidadão comum brasileiro parece mais indefeso, né? E não reage. Então é uma espécie de resiliência mórbida, né? Uma apatia estranha, né? Mas ao mesmo tempo nós temos essa ascensão do Lula e como uma liderança da oposição ao Bolsonaro, né? Se aproximando de uma possibilidade de vencer no primeiro turno, né? Lembrando que o PT nunca ganhou no primeiro turno da eleição para presidente, nas 4 que ele venceu, né? Nunca ganhou no primeiro turno. Mas pode ocorrer. Mas aí vem outro paradoxo, que é uma candidatura que não é exatamente de esquerda nem centro-esquerda, é uma candidatura de centro. O Lula está se construindo por aí, né? Então ele está olhando mais para as elites do que dando uma sinalização de organização e mudança efetiva para o eleitor lá de baixo, né? Talvez jogando justamente com essa passividade do eleitor, né? Então nós temos um mundo no Brasil, né, uma situação com vários paradoxos, né? O que anima e ao mesmo tempo deixa mais complicado uma análise política mais profissional, né, menos impressionista, né? São muitas variáveis que estão compondo esse cenário. Bom, eu quero agradecer muito essa possibilidade de estar com vocês e vocês sabem, pode contar comigo sempre que precisar. Uma boa semana para todos nós. Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber Braga, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui do programa. Valeu pelo convite, a minha saudação a todos os amigos e amigas ouvintes. Glauber, muito obrigado por você dialogar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Glauber, nós temos uma série de assuntos importantes para tratar aqui no programa de hoje, mas eu queria começar por essas medidas que têm sido tomadas lá na Câmara dos Deputados nos últimos tempos. Primeiro, a aprovação desse projeto que altera o regimento interno da Casa, modifica a análise de propostas em plenário e, na prática, pode restringir a atuação de vocês da oposição e de partidos com menos representantes, texto que foi analisado em regime de urgência. Explica aqui para os nossos ouvintes como é que essa medida afeta a atuação de vocês parlamentares, Glauber, e se há alguma possibilidade de se reverter esse cenário. Então, essa medida é mais uma ação da chamada passada de boiada, né? Onde eles querem restringir por completo a força da oposição na chamada obstrução. O que é obstrução? É quando um parlamentar ou um grupo de parlamentares apresenta requerimentos para que aquela matéria não venha a ser votada. E por que a gente faz isso? Porque o presidente da Câmara tem muito poder, às vezes a maioria do povo não sabe nem o que está sendo deliberado lá e ele coloca aquela matéria em votação. A gente obstrui para que as pessoas possam ter mais consciência do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, tentando adiar uma votação que seja muito ruim. O que eles fizeram, então, como você disse, Anderson, na sua pergunta, eles diminuem os requerimentos obstrutivos que a oposição tem direito. Eles fazem com que as matérias que eles querem aprovar consigam passar por um processo de deliberação muito mais rápido. E isso, evidentemente, prejudica muito o trabalho da oposição e facilita a vida daqueles que querem aprovar matérias sem discussão social. A pandemia já faz com que essa discussão seja muito difícil, né? Porque você não está tendo audiências públicas presenciais como deveria,
a possibilidade das pessoas acompanharem os trabalhos da Câmara acaba sendo também muito pequena. Então, isso ampliou ainda mais a tentativa por parte do governo e dos seus aliados de restringir um acompanhamento que era vital para que matérias negativas não fossem aprovadas. Bom, dito isso, como é que dá para reverter? E se dá? Eu só acredito numa forma de reversão disso tudo que está acontecendo. É com a ampliação da mobilização de rua. No mês de maio estão acontecendo várias ações nesse sentido. Se o governo e os seus aliados não sentirem a pressão e a mobilização popular, eles vão continuar passando a boiada. A gente tem que se espelhar, olhar muito para o que está acontecendo na Colômbia, onde o presidente de direita, tentou colocar lá em votação uma reforma tributária que prejudicava prioritariamente os mais pobres e a classe média, e o povo foi para a rua, se mobilizou, se organizou, e o governo teve que voltar atrás. É difícil falar sobre isso num período de uma pandemia, com tantas dificuldades que vêm sendo enfrentadas. Mas é o governo que está levando os trabalhadores diariamente para a rua, é o governo que está no meio de uma pandemia tentando aprovar matérias que são nefastas. Mais de 100 milhões de pessoas não sabem se vão conseguir se alimentar nas próximas 24 horas. Mais de 430 mil pessoas mortas por essa política de morte em relação à pandemia do governo federal. Então há uma necessidade de mobilização para que o governo volte atrás nessa política destrutiva, danosa, É no que eu acredito. Agora, enquanto o povo brasileiro morre de fome pela inação do governo para conter a perda de renda ampliada pela pandemia, Glauber, o Ministério da Economia solta uma portaria que permite reservistas e servidores públicos aposentados que exercem determinados cargos públicos receber acima do teto constitucional de R$ 39.200. Isso só pode ser brincadeira desse pessoal, Glauber. Vocês já se posicionaram a respeito desse absurdo na Câmara? Não há o menor constrangimento desses ultraliberais para tomarem esse tipo de medida, Glauber. Anderson, já me posicionei e fiz isso publicamente. O Paulo Guedes chama servidores públicos de parasitas, mas o parasita é ele, porque tenta legitimar esse desmonte que ele chama de reforma administrativa e, como você falou, ao mesmo tempo, faz com que Bolsonaro e outros ministros militares possam ter uma ampliação exponencial dos seus rendimentos de mais de 60%, podendo chegar a 69%. E se você for fazer uma avaliação de servidores públicos nos municípios, a gente está falando de uma média de um pouco mais de 2 salários mínimos. Então é mentira quando eles dizem que essa reforma administrativa quer enfrentar privilégios. Eles querem, na verdade, desmontar o serviço público nas suas garantias sociais, para, a partir daí, fazerem negócios privados com o que deveria ser interesse público. E a mesma coisa é o presidente da Câmara. No meio da pandemia, as pessoas não conseguindo ter acesso a leitos, ele vai e amplia exponencialmente o que deputados federais podem ter acesso a fazer a recomposição de gastos privados com a área de saúde, com ressarcimento na área de saúde, o que é um absurdo total. Eu entrei junto com outros parlamentares com uma proposta, um projeto de lei, revogando também essa medida de Arthur Lira. Como você disse, esses caras realmente não têm nenhuma vergonha e é só uma mobilização organizada do povo que faz eles tremerem nas bases. Vocês lá na Câmara também têm tentado instalar uma CPI para apurar as ações do governo contra o nosso meio ambiente, Glauber. Aliás, os parlamentares aprovaram o texto base desse projeto que dispensa a licença ambiental para diversas atividades, algo que muitos especialistas têm classificado como regime de exceção. Em um cenário como esse, Glauber, de apoio da maioria dos deputados a essa gestão do Ricardo Salles, você vê alguma possibilidade de essa CPI ser instalada? Você chegou a assinar esse pedido de instalação? Como é que você analisa esse quadro do meio ambiente no nosso país, Glauber? Anderson, apoiei e apoio a investigação e responsabilização de Salles e companhia. Infelizmente, esse cara é apoiado pelo grande agronegócio, é apoiado pelos latifundiários e está ali para fazer isso, para passar boiada, para desmantelar qualquer mecanismo de controle e acompanhamento das atividades do setor privado. Essa é a função do senhor Ricardo Salles. E repito, acho que a gente consegue reverter isso se tiver mobilização e pressão popular para cima desses caras. Se não, infelizmente,
essa sustentação política nefasta é quem vai continuar dando as cartas no Brasil. Terceirizar a institucionalidade, como você muito bem disse, não é a solução, porque na Câmara eles têm maioria para a colocação em prática desse tipo de medida. Agora, pode sair uma CPI contra ele? Pode, se tiver uma ampla mobilização popular nesse sentido. Senão, dificilmente sairá. E esse escândalo do tratoraço, Glauber, que a mídia dominante decidiu suavizar, chamando de orçamento secreto, mas configura claramente a compra de apoio no Congresso por parte do presidente Jair Bolsonaro. Como é que isso bateu lá entre deputados e senadores? Você acha que isso pode trazer maiores problemas para o presidente? Quais medidas vocês da oposição têm tomado a esse respeito? É mais um absurdo, né? Como você bem disse, é compra regularizada, nesse caso em específico, ilegal, de apoio político no Congresso. Porque não passa nem pelas chamadas emendas individuais, né? Passa, na verdade, por emendas que não tinham sido divulgadas para que deputados se apresentem como pais das suas ações nos seus respectivos municípios, mas votem contra o povo no Congresso Nacional. É isso o que está acontecendo. E a bancada do PSOL, não só nesse caso, mas em vários outros casos, utiliza todos os instrumentos que tem à disposição para a responsabilização do governo e daqueles que tocam esse tipo de iniciativa. Agora, repito, o processo de responsabilização ele vem com a ampliação da pressão popular sobre as instituições. Porque se a gente imaginar que o Bolsonaro vai ser responsabilizado exclusivamente pela comprovação de crimes, se a gente ficar esperando por isso, a coisa pode não acontecer. Por quê? Porque não é por ausência de crimes que Bolsonaro até hoje não foi responsabilizado. Ele já cometeu diversos crimes e está mais do que comprovado tudo que ele fez. É nossa tarefa ampliar o processo de pressão para que não só ele, repito, mas que todos aqueles que dão sustentação a essa política escrachada de morte e uma política de corrupção, que eles sejam devidamente responsabilizados. E ainda diziam, né, no período da campanha eleitoral, que era contra a corrupção, conversa fiada. Estão num acordo com o Centrão e com todas essas ações e políticas nefastas que, infelizmente, já são bem conhecidas pela população brasileira. Glauber, na última semana foi lançado um manifesto assinado por uma série de lideranças do PSOL e que já conta com cerca de 3.000 subscritores, pedindo o lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República, apelo que você acabou aceitando. Já há até um programa que foi lançado, Glauber, anticapitalista, popular e com um nível de radicalidade que você mesmo tem destacado, a partir de 4 eixos. São eles: 1. Derrotar o rentismo e o neoliberalismo. 2. Derrotar o modelo concentrador de terras e de destruição ambiental. 3. Em defesa do serviço público com o controle popular. E 4. Mais direitos, o que engloba aí as pautas identitárias. Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre como você recebeu essa, digamos, missão dos seus correligionários. Como é que você tem encarado essa pré-candidatura, Glauber? Anderson, tenho encarado como uma tarefa, como uma necessidade no atual momento que a gente está vivenciando. Sabia que no primeiro momento não seria fácil, já imaginava que muitas pessoas iam apoiar e outras não iam compreender o movimento, mas é fundamental que a gente tenha tempo suficiente para dialogar sobre esse assunto com a maioria das pessoas. Essa pré-candidatura nasce imediatamente com 3 tarefas imediatas. A primeira delas, demonstrar que você pode ter uma pré-candidatura que não terceiriza tudo para 2022 e que a luta para derrotar Bolsonaro, Mourão, seu governo, tem que ser para já, tem que ser para agora. Porque algumas pessoas têm a expectativa que isso só vai ser modificado no ano que vem, mas até lá a destruição que está sendo tocada por Bolsonaro e companhia é enorme. Segunda tarefa é apresentar um programa para a sociedade brasileira que não tenha medo de dizer que é de esquerda, que não tenha medo de falar em anticapitalismo, em socialismo, em radicalidade política, como você disse. O documento apresentado inicialmente foi um manifesto com 4 eixos, mas a ideia é se aprofundar e mergulhar no programa com a sociedade civil organizada, com as mais diversas organizações que já têm acúmulo no conjunto de temas que a gente pretende trabalhar e apresentar socialmente, né?
A esquerda radical, ela não pode ficar embaixo da mesa. Ela tem que também disputar socialmente o seu programa com a sociedade brasileira. E a pré-candidatura tem também esse compromisso. E a terceira tarefa é procurar estabelecer um diálogo com as outras forças políticas da oposição da esquerda mais alargada, mas com uma limitação evidente. Não cabe nessa mesa a direita liberal que se fantasia de centro e que tenta o tempo inteiro dividir a esquerda. Não cabe Dória, não cabe Huck, não cabe Mandetta, não cabe Moro, Lema e companhia. Como que os demais partidos da oposição vão se comportar em relação a essa proposta de tentar constituir uma plataforma comum, não virando as costas para esse apelo por unidade que uma parcela significativa da sociedade brasileira, principalmente aqueles que rejeitam o governo Bolsonaro, pedem? Aí a gente vai ter que aguardar, né? Como é que as demais forças políticas se comportam. A gente não está virando as costas para esse apelo, mas a gente está dizendo que a gente precisa ter nitidez ideológica e programática para conquistar corações e mentes, tendo como objetivo principal derrotar Bolsonaro e enfrentar o bolsonarismo. Eu queria que você detalhasse também esses 4 eixos do seu programa, Glauber. Como é que eles foram construídos? Quem participou desse debate? É possível termos um programa que atenda às necessidades básicas da população, dando protagonismo ao povo e que, ao mesmo tempo, seja eleitoralmente viável diante dessa predominância dos ultraliberais? Então, a construção desse documento inicial contou com a participação de mais de 10 correntes, coletivos do PSOL, contou também com a maioria da bancada de parlamentares do PSOL na Câmara dos Deputados. E, repito, foi um documento inicial para se apresentar à sociedade brasileira e para ampliar toda a discussão que é necessária nesse sentido. É fundamental você ter uma política que consiga se contrapor ao rentismo, ao ultraliberalismo, nesse bloco de fato formado entre extrema-direita e direita liberal que se fantasia de centro e que está destruindo o Estado brasileiro nas suas garantias sociais para impor uma política de submissão ao nosso país. Um exemplo concreto, Anderson. Qual é a pré-candidatura que vai assumir o compromisso com o referendo revogatório das privatizações e das outras medidas de desmonte, como a Emenda Constitucional 95, como a reforma, entre aspas, trabalhista, como a contra-reforma da Previdência? A nossa pré-candidatura está assumindo esse compromisso e tem sim o objetivo de fazer com que as outras pré-candidaturas sejam tensionadas também nesse sentido. Porque a gente não pode brincar de apresentar um programa, a gente tem que apresentar um programa que seja sério e que modifique de maneira real essa situação tão dramática que brasileiros e brasileiras vêm vivendo. Como segundo ponto, como você colocou, é fundamental que a gente tenha, sim, uma política de enfrentamento à concentração de terras e de destruição ambiental. A gente começou o programa falando do Ricardo Salles. Ele hoje não é ministro do Meio Ambiente, ele é ministro do Latifúndio. E como é que você tem, então, uma proposta que seja consistente de enfrentamento a isso? É uma grande mobilização popular no campo por uma reforma agrária verdadeira que consiga se articular com todos os movimentos que já vêm fazendo essa disputa social tão importante e que o Brasil ainda não conseguiu vencer de maneira consistente. Tudo isso numa articulação que tenha necessariamente o lastro de organizações que lutam também em defesa do meio ambiente. A gente propõe, então, uma modificação desse modelo agroexportador para um modelo que seja, de fato, agroecológico de valorização da agricultura familiar. Agora, isso não se faz por uma terceirização a um candidato ou uma pré-candidatura. Isso se faz com um amplo movimento social e popular organizado. E é isso que esse programa está se dispondo também. Você traz o terceiro item da nossa agenda, que é a defesa do serviço público. Agora eles estão tentando votar o desmonte da administração pública como um todo. Eles chamam de reforma administrativa. A gente está propondo o contrário. Fortalecimento do SUS, fortalecimento da educação pública brasileira. A gente está falando no super SUS, a gente está falando em botar em prática e tirar do papel o chamado custo aluno-qualidade.
e custo aluno qualidade inicial, que até hoje só estão no mundo das ideias, mas não foram implementados. A gente está falando em superar o analfabetismo, coisa que outros países da América Latina já fizeram e o Brasil não conseguiu fazer. A gente está falando aí de um número significativo de pessoas, de milhões de pessoas que ainda são analfabetas e que precisam de uma política pública que seja consistente com uma grande ação nacional para essa superação. Agora, quem diz que vai conseguir fazer isso a frio, sem mobilização popular, está enganando as pessoas. Você só consegue reverter esse cenário tão duro que o Brasil vem vivenciando se você constrói uma mobilização popular que seja permanente. E é isso que nós defendemos. E aí, uma proposta que está na nossa plataforma inicial, nesse documento, é que para que você fortaleça o SUS e a educação pública, você tem uma ampliação exponencial da taxação dos tributos sobre o setor privado de saúde e educação. Grandes corporações que ganham dinheiro no momento de dificuldade que o Brasil está vivendo. É um absurdo que você tenha bilionários se criando no meio de uma pandemia com serviço de saúde privado. Para defender o SUS, para defender a educação pública, tem que fazer o enfrentamento aos setores privados, aos grandes conglomerados, às grandes corporações que atuam no Brasil no setor privado de saúde e educação. E isso a gente está botando no nosso documento inicial e quer aprofundar no programa a ser discutido com o conjunto da população brasileira. Dizer que vai agradar todo mundo é fingir que isso é possível quando na verdade não é, e o nosso programa quer botar esse dedo na ferida. Além disso, o nosso quarto eixo fala da necessidade de enfrentamentos que não podem deixar de ser feitos ao racismo estrutural, à LGBTfobia, ao machismo, ao capacitismo. O que a gente está propondo? A criação de planos decenais, a exemplo do que existiu no Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, discutido com movimentos, com organizações de luta que já têm um acúmulo nesse enfrentamento e também tendo a possibilidade dessa política pública ser tocada e colocada em prática junto também com essas organizações. A gente tem que compreender que a classe é real e, no contexto brasileiro, necessariamente atravessada pelo machismo, pela LGBTfobia e pelo racismo. A luta de classes é uma realidade. O nosso programa não quer moderar essa pílula, dizer que ela não existe, e a gente tem que entender a realidade da luta de classe brasileira no conjunto dos seus aspectos. É isso que o nosso programa também procura fazer e procura enfrentar. Caso o partido resolva não escolher você como candidato à presidência no ano que vem, Glauber, quais são seus planos? Você pensa em renovar o seu mandato na Câmara? Tentaria, quem sabe, uma vaga no Senado? Anderson, eu nesse primeiro momento estou completamente focado na tarefa que tem que ser cumprida com a pré-candidatura. Então, uma pré-candidatura que já sai com aproximadamente 40% de apoio no partido, com a maioria da bancada federal, com manifestações das mais variadas regiões brasileiras, se for escolhido como pré-candidato pela maioria do partido, tanto no Congresso desse ano quanto na Conferência Eleitoral do ano que vem, vou dar cumprimento a essa tarefa com todo entusiasmo. Agora, se isso não vier a acontecer, eu evidentemente vou, como militante disciplinado, compreender e seguir aquela que for a decisão majoritária adotada pelo partido. Mas acho que há uma possibilidade concreta da tese que nós defendemos ser majoritária. E esmiuçando isso, se outros partidos da oposição focarem no que seja uma frente de esquerda com programa de esquerda, a nossa tese acaba perdendo força por incorporação. Mas o contrário também é verdadeiro. Se os outros partidos de oposição focarem numa aliança com a direita, ganha força na militância e no conjunto das correntes a tese de pré-candidatura própria que nós apresentamos. Vamos ver também como é que se comportam aí as outras forças políticas, mas no momento eu não estou pensando em nenhuma outra pré-candidatura a não ser dar o cumprimento a essa tarefa que muito aí me honra como pré-candidato de uma parcela significativa das forças políticas que compõem o Partido Socialismo e Liberdade.
Esse anúncio da sua pré-candidatura, Glauber, tem sofrido uma série de resistências dentro do próprio partido. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, considerou o momento inoportuno para esse debate, ressaltando a necessidade de se lutar pela unidade das esquerdas e por um programa anti-neoliberal para 2022. Você esperava esse tipo de crítica dentro do partido, Glauber? Como é que você avalia a sua oposição ao lançamento da sua pré-candidatura, contestando especialmente o momento em que ela foi lançada? Sim, eu já esperava, acho que é natural a divergência sobre uma orientação política e vamos manter o canal de diálogo, dialogando com o próprio presidente do partido, Juliano, as outras forças políticas que nesse primeiro momento não avaliam que a tática da pré-candidatura seja melhor. A manutenção desse diálogo é fundamental para uma tese que hoje já tem 40%, mas que pode passar a ser a maioria do partido no futuro. Eu também defendo a necessidade de unidade de ação contra Bolsonaro, eu defendo a necessidade de que a gente tente construir uma plataforma comum com as demais forças de esquerda. E, nesse sentido, a nossa pré-candidatura ajuda e não atrapalha. Quem atrapalha é a direita liberal, que se fantasia de centro, que fica tentando dividir a esquerda. Vou dar um exemplo. O companheiro Guilherme Boulos se lançou pré-candidato a governador de São Paulo. Isso vai diminuir em alguma coisa a intensidade da sua luta política no momento atual contra Bolsonaro e os tucanos? Eu tenho certeza que não. Ele vai continuar dando ênfase à luta presente e na construção de uma pré-candidatura que pode ser muito importante para o estado de São Paulo. A nossa pré-candidatura também. Ela não diminui em nada as iniciativas que têm que ser tocadas no presente, mas ela gera uma discussão necessária sobre o que é o futuro político do PSOL, das esquerdas e do Brasil. A gente já imaginava que a primeira batalha a ser vencida era sair do que alguns tentariam fazer, que era dizer que a pré-candidatura era insignificante. A pré-candidatura não foi insignificante, era um enorme debate, né? O que já é o cumprimento do seu papel inicial. E depois algumas forças tiveram, inclusive, que se reposicionar, o que eu acho também natural. A gente já imaginava que o segundo enfrentamento seria um tiroteio, não só de adversários políticos, mas de pessoas do nosso próprio campo que têm, num primeiro momento, uma visão diferente. Mas eu também considero que é fundamental essa tese ser colocada para discussão, até porque podem tentar carimbar o PSOL como sectário agora ou daqui a um ano. A minha pergunta é: qual é o limite de uma articulação com as outras forças de oposição? Cabe numa mesa a direita liberal, que se fantasia de centro, numa aliança com partidos de esquerda? A nossa resposta é peremptória: não cabe. Uma coisa é fotografia, unidade de ação, quando você tem que, por exemplo, impeachment Bolsonaro. Outra coisa é a apresentação pública da sua plataforma, do seu programa para a sociedade. Aí tem que ter afinidade ideológica para que isso se dê. A nossa pré-candidatura exerce esse tensionamento, então é natural que haja divergências num primeiro momento em relação à sua colocação. Estou plenamente tranquilo com relação a isso e sempre que recebemos algum ataque, a nossa resposta é: vamos para a discussão do programa, vamos para a discussão dos pontos políticos, é isso que interessa à sociedade brasileira e o nosso objetivo principal é e vai continuar sendo derrotar Bolsonaro e enfrentar o bolsonarismo. Há um movimento de alguns dirigentes do partido em direção a uma aliança com o PT, Glauber, em torno do nome do ex-presidente Lula, especialmente depois dessa pesquisa Datafolha que mostra o petista com quase o dobro das intenções de voto do Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições do ano que vem. Como é que você tem encarado esse movimento atual do partido, Glauber? Você toparia apoiar uma aliança do PSOL com o PT nessas bases que o Lula tem colocado, tentando a formação de uma tal frente democrática para derrotar o bolsonarismo? Então, a nossa defesa é a da pré-candidatura nesses marcos que eu tive a possibilidade aqui de defender contigo e com todos os amigos e amigas que estão ouvindo. Qualquer tipo de articulação, de construção de plataforma comum com outras forças de oposição tem que levar em conta o programa que vai estar sendo colocado à disposição e o tipo de enfrentamento que as outras forças políticas também se dispõem a fazer. A pergunta é simples: vai se dar prioridade a uma frente de esquerda com programa de esquerda
que possa, de fato, enfrentar Bolsonaro e o bolsonarismo, ou seja, aqueles que dão sustentação ao governo Bolsonaro, se essa resposta for positiva, você tem o aceno na possibilidade da construção de uma plataforma comum. E o contrário é verdadeiro. Se houver uma priorização à aliança com a direita, você não tem modificação estrutural daquilo que está sendo colocado em prática como política de morte, de destruição por Bolsonaro. E aí ganha-se força a ideia de uma pré-candidatura. Esse debate vai ser feito no Congresso do PSOL em setembro, vai ser feito na Conferência Eleitoral do ano que vem, e eu vou efetivamente dialogar com a militância, e aquilo que ficar definido pela maioria da militância vai ser também o caminho que eu vou seguir como militante disciplinado. E a posição do deputado federal Marcelo Freixo nesse cenário, Glauber? O seu companheiro de partido teve um encontro com o Lula cerca de 2 semanas atrás em Brasília. Há quem diga que ele estaria negociando sua ida para outra legenda, talvez o PSB, para concorrer ao governo do Rio. Você ainda observa o Freixo absolutamente alinhado com o PSOL nesse momento? Vocês têm dialogado a respeito dessas articulações? Anderson, eu participei da reunião do diretório do PSOL, onde foi perguntado para o Marcelo, porque estavam especulando a possibilidade de saída dele, se isso aconteceria, e ele disse com todas as palavras que não. Então ele é um pré-candidato a governador, né, se colocar à disposição para essa tarefa com muita força. Agora, tem que ser uma pré-candidatura construída a partir dos limites já deliberados também pelo próprio PSOL. Não cabe aliança com Maia, Eduardo Paes e companhia no Rio de Janeiro, forças essas que dão sustentação também à agenda ultraliberal de Bolsonaro, né? Então, essa é a nossa linha política. Nós temos todo o respeito pela trajetória do Marcelo, por tudo que ele representa para a política do Rio de Janeiro. Agora, evidentemente, se quiser ser pré-candidato a governador pelo partido, vai ter que seguir aquilo que já está deliberado pelas próprias instâncias partidárias nesse momento. Nós esperamos que ele permaneça no partido e que possa construir a política a partir desses marcos que já foram deliberados, inclusive, nas instâncias de militância partidária do PSOL. Glauber Braga, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que te agradeço mais uma vez pelo convite, um abraço a todos os amigos, amigas, companheiros e companheiras do Faixa Livre, e também desejo a vocês aí uma semana de bom trabalho e que a gente consiga se falar novamente em breve. Um abraço grande. Conversamos aqui com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, professor titular de Política Pública da Faculdade de Educação dessa instituição e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Roberto Lerrer. Roberto Lerrer, bom dia. Desejo muito bom dia também a todas e todos que estão aqui nos acompanhando no Faixa Livre. Um abraço muito grande para Anderson, Celeste, Paulo, sempre uma referência, uma inspiração. Muito bom estarmos juntos. Roberto, eu quero te agradecer por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Roberto, nós temos conversado com você aqui no programa nos últimos tempos sobre a situação da educação, mas também sobre o quadro difícil que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem enfrentado. E o panorama se agravou demais esse ano de 2021. A reitoria afirmou que a UFRJ, a primeira instituição de ensino superior do Brasil, reconhecida nacional e internacionalmente pela sua excelência, pode suspender várias atividades a partir de julho por causa do bloqueio no orçamento feito pelo governo federal. São 152 milhões de reais bloqueados que inviabilizam os pagamentos, especialmente dos funcionários terceirizados, como os profissionais de segurança, limpeza, zeladoria em geral, mas também uma série de outras atividades que a UFRJ administra, como o próprio Hospital Clementino Fraga, que tem 86 leitos para pacientes com Covid-19. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse cenário desesperador que a UFRJ tem enfrentado nos últimos meses, Roberto. A UFRJ vai parar?
De fato, o problema do financiamento das universidades ganhou uma enorme visibilidade, né? Não apenas com a manifestação da UFRJ, mas de diversas outras universidades federais, também da Indifes, que tem se manifestado a esse respeito. E nós podemos encontrar, em linhas gerais, 3 formas de abordar o problema do financiamento, e eu vou tentar explicar porque as 2 primeiras são profundamente incorretas do ponto de vista da forma de interpretação e de encaminhamento do problema do financiamento. A primeira delas, muito em voga no pensamento neoliberal, mas também no pensamento social liberal, está focalizada no tema da gestão. Avalia que o problema das universidades essencialmente é um problema de gestão dos recursos, de técnicas de gestão, quando a empiria já vinha demonstrando que a queda orçamentária era uma queda muito profunda. Enfim, todas as universidades já haviam feito ajuste nas suas contas, ajustes que são muito penosos e com muitas consequências, inclusive negativas para as instituições, como a redução de trabalhadores terceirizados. No UFRJ, nós chegamos no início da minha gestão com perto de 5.000 trabalhadores terceirizados. Ao final da gestão estava com menos de 2.000 trabalhadores. Enfim, todas as universidades fizeram grandes ajustes e isto, a meu ver, já demonstrava de uma maneira muito cabal que o problema do acúmulo de passivos que as universidades vinham acumulando não se devia a um problema de gestão. Mas essa foi uma visão muito reiterada, enfim, por diversos setores, inclusive setores que estão dentro do campo crítico ao bolsonarismo. A segunda vertente de pensamento, também presente nesses setores que concluíram, né, em grande parte, que o problema não era só um problema de gestão, é que o grande gargalo hoje das universidades é um gargalo de gestão do orçamento federal. E, a rigor, esta é uma análise que não se coaduna com o movimento que está em curso no Estado brasileiro. Se até pelo menos 2017, né, o final de 2016, as universidades vinham tendo seus orçamentos corrigidos, mas pela inflação, mas não havia a liberação completa. Então, o problema orçamentário, que foi o que marcou grande parte da minha gestão, era um problema do contingenciamento, que é um problema de um conflito distributivo, né, do fundo público. Este problema ganhou um novo alcance, uma nova dimensão, um novo escopo com a Emenda Constitucional 95. E é importante que toda a sociedade compreenda que, a partir da Emenda Constitucional número 95, nós temos um quadro completamente diferente. Agora, o problema não diz respeito apenas ao contingenciamento. Agora, o problema é muito mais grave, porque trata-se de redução nominal do orçamento. E essa redução nominal do orçamento, ela é muito acentuada. Apenas para que os nossos ouvintes possam dimensionar, entre 2020 e 2021, a queda aproximada de orçamento nominal, de que foi votado na LOA, foi da ordem de 20%. Então, hoje, o orçamento nominal das universidades está, grosso modo, variando entre o orçamento que elas dispunham entre 2010 e 2012. E é neste contexto que surgiu o problema do bloqueio que foi efetivado na LOA, em que o orçamento, uma parcela do orçamento, esses 153 milhões que você faz referência, foram bloqueados. O problema é que este bloqueio, de certa forma, é apenas o bode na sala, porque o governo, de fato, agora está retirando o bloqueio, mas o fato objetivo e concreto é que a questão de fundo permanece, que é a redução entre 2020 e 2021
do orçamento na ordem de 20%. Então, se nós pegarmos a série histórica a partir de 2014, nós já temos uma redução que é muito superior a 30%. Então, rigorosamente, o nosso problema hoje não é só um problema de bloqueio. O nosso problema fundamental é um problema da LOA, é um problema da lei orçamentária, é um problema de redução nominal do orçamento das universidades federais. E aí eu chego à terceira interpretação com a qual eu me alinho, que tenta analisar a queda orçamentária das universidades dentro do escopo de uma reforma não consentida do Estado que está em curso no Brasil. O grande definidor jurídico, o grande marco jurídico que altera a situação das universidades, conforme já destaquei, foi a emenda constitucional número 95, mas agora nós temos uma série de outras mudanças constitucionais, como a PEC 186, que já possibilita congelamento e redução de salário dos servidores públicos, o que pode, evidentemente, inviabilizar o conceito de dedicação exclusiva, porque potencialmente nós podemos ficar mais de 10 anos sem reajuste, e isso, obviamente, vai tornar o salário dos servidores das universidades federais um salário tão insuficiente que muitos vão optar por abrir mão da dedicação exclusiva, para poder sobreviver em condições um pouco mais dignas. Então, isso, obviamente, atinge a essência, atinge a alma da universidade, que é justamente a concentração, o mergulho na vida acadêmica, na vida científica, nos problemas científicos, nos problemas que a ciência hoje está, digamos, sendo interpelada, para o futuro da humanidade. Então, é imprescindível que nós possamos ter essa concentração completa, para que todos possam desenvolver de maneira mais profunda e criativa possível a sua própria imaginação inventiva, a sua imaginação criadora. Temos a PEC 188, que, em linhas gerais, subordina toda a área social da Constituição ao chamado ajuste fiscal. Ou seja, esse argumento político, que é o argumento da austeridade, da crise fiscal, que é o que justifica a leitura 2, de que temos um problema orçamentário decorrente de ajuste de contas, enfim, esta formulação, que é uma formulação ideológica, uma formulação política, passaria a presidir o grau de prioridade que a Constituição estaria atribuindo a toda a área social. E isto, evidentemente, num contexto de governos neoliberais ou social-liberais, pode subordinar todos os gastos com educação, saúde, ciência e tecnologia, cultura, arte, reforma agrária, questões socioambientais, etc., povos originários, todos os recursos, direitos humanos, enfim, todas essas políticas estariam subordinadas ao ajuste fiscal pela própria Constituição, caso a PEC 188 seja aprovada. E, finalmente, a PEC 32, que é a PEC da chamada reforma administrativa, que, em linhas gerais, propugna que o Estado passa a ser subsidiário. Essa é a essência da PEC 32. O que é um Estado subsidiário? É a concepção de que o Estado só desenvolve alguma atividade se o setor privado não quiser. Ou seja, se o setor privado não tiver interesse numa determinada área, o Estado entra. Via de regra, grandes infraestruturas, enfim, porque o setor privado sabe que o Estado faz a infraestrutura, depois privatiza e permite o uso de pedágios, etc. Então, na realidade, com esta concepção, virtualmente nós temos o desmanche radical de tudo que é público. Além disso, a PEC 32 torna os servidores das universidades agora não mais servidores públicos, mas tornariam os servidores trabalhadores temporários. E é inviável formar uma comunidade científica com trabalhadores
temporários. Isso não existe em nenhum canto do planeta Terra. Nós sabemos que desenvolver ciência, desenvolver tecnologia, arte, é um processo cumulativo que tem que haver coexistência geracional. Então é muito importante que os novos servidores possam encontrar os servidores mais experientes dentro das instituições para que haja esse aprendizado, essa troca de sensibilidades, de forma de pensar a ciência, a cultura, a arte, e isso a PEC 32 vai inviabilizar. Então, em essência, eu avalio que o problema orçamentário hoje das universidades não deve ser lido como um problema apenas de ajuste fiscal, de bloqueios, porque, na realidade, o governo Bolsonaro, quando estrangula o recurso, não apenas das universidades, mas de toda a área de ciência e tecnologia, né, CNPq, FINEP, CAPES, né, pensemos mais amplamente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tudo isso está completamente estrangulado, uma vez que isto está inserido na lógica da guerra cultural que a extrema-direita vem fazendo para inviabilizar a existência desses espaços criadores, desses espaços de insubordinação intelectual, esses espaços de questionamento, os espaços de formulação que problematizam, enfrentam as concepções de mundo negacionistas, como nós vimos aí no embate sobre a cloroquina. Não casualmente, Bolsonaro chega num determinado momento a qualificar a comunidade científica brasileira como uma comunidade de canalhas, porque negou o uso da cloroquina. Enfim, por tudo isso, o governo Bolsonaro tem como objetivo político o estrangulamento orçamentário. Então, em essência, o que eu entendo hoje como o problema fundamental do orçamento? O problema fundamental do orçamento hoje é o problema político, e nós temos que enfrentar esse problema com a escala. Nós não devemos buscar saídas individuais, nós não devemos buscar saídas, salve-se quem puder, vaquinhas, ainda que todo o esforço de sobrevivência seja meritório. Eu não tiro o mérito de esforço de sobrevivência, mas é óbvio que nós não estamos num quadro em que esse tipo de solução, esse tipo de encaminhamento abre possibilidades de futuro para as nossas instituições. Longe disso. Nós precisamos enfrentar a natureza do que é o governo Bolsonaro, e por isso as universidades, a meu ver, devem estar envolvidas, engajadas, mobilizadas na perspectiva de responsabilização do governo federal em relação ao que está acontecendo, que nega os fundamentos da Constituição Federal, e nós devemos sim afirmar uma postura de autonomia, de independência e de construção de solidariedades, enfim, com todos os setores democráticos da sociedade brasileira, para que possamos forjar, ainda em 2021, alternativas para que, aí sim, em 2022, o país possa retomar uma vida democrática, estabelecida, institucionalizada, enfim, e o país, esperamos, né, possa retomar um horizonte de democracia, de igualdade social, de forjar um projeto de nação em que caibam todos os rostos humanos. Não é possível se contornar isso de alguma forma, Roberto? Mobilizar os parlamentares para que pressionem o governo federal por verbas que complementem o orçamento da instituição? Como é que vocês têm se articulado nesse sentido? É seguro que as universidades devem ter um engajamento na sociedade política. É muito importante que haja um acompanhamento, uma pressão permanente no campo parlamentar, na Comissão de Educação, na Frente em Defesa das Universidades Federais, que já foi constituída no Congresso Nacional. Todas as ações parlamentares hoje são certamente muito meritórias e necessárias, não resta dúvida quanto a isto, mas também não podemos ser ingênuos e ignorar que foi o Congresso Nacional que aprovou a Emenda Constitucional 95, aprova, né, a primeira versão da PEC 186, né, e agora está tentando encaminhar a PEC 32. Tem um fenômeno importante no parlamento brasileiro, que é justamente
uma enorme dissintonia entre as juras de amor à educação, à saúde, à cidadania e os atos concretos de votação, né? E nós temos hoje no Brasil uma situação que é conhecida, enfim, né, que é o peso, né, do Centrão, que materializa interesses particularistas, nem sempre republicanos, e é este grande campo que pode definir o rumo da votação de orçamento. Vejo que nós chegamos a um quadro em que os recursos da educação disponíveis para a educação saíram de um patamar de 135 bilhões em 2014 e hoje estamos na ordem de 95 bilhões. Então é uma queda enorme, porque grande parte desse recurso é para pagar a folha de pagamento, né? Então a queda orçamentária foi fundamentalmente na rubrica chamada recursos discricionários, ou seja, são os recursos para o custeio das instituições públicas, né, manutenção, energia, conforme aqui foi destacado, para manutenção de infraestruturas no hospital, compra de insumos, etc., e também recursos de investimento. E eu sugiro que todos examinem com muito cuidado o que aconteceu com os recursos de investimento, para que fique bastante explícito para todos que estão e todas que estão nos acompanhando hoje. É importante destacar que nós tínhamos, em 2014, já um orçamento de investimento. Investimento é construir prédios, comprar equipamentos novos, fazer restaurantes universitários, deveríamos fazer moradias estudantis, enfim, tudo isto. As 63 universidades federais só dispunham de 2,8 bilhões. E isto já era uma gota no oceano. Em 2021, as 63 universidades, agora 69, né, que tem as novas, estão em instalação, nós temos aproximadamente 150 milhões de reais. Ou seja, nós não temos hoje mais de 5%, aproximadamente 5% do que nós dispunhamos em 2014. Conforme destaquei, as universidades estão com um orçamento muito semelhante ao de 2010, 2012, dependendo aí da instituição, que é o período anterior à expansão, a criação de novos campi, a ampliação do número de estudantes, né? Várias universidades praticamente dobraram, né, o número de estudantes e a gente está aí com o orçamento do período pré-expansão. Então este é o quadro que as federais vivem e o Congresso acompanha isso, o Congresso sabe da situação. Nós nos reunimos infinitas vezes com bancadas parlamentares, né, em cada estado, as universidades federais, os institutos de pesquisa se reuniram com as suas bancadas. Estivemos algumas vezes com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chamando atenção para esta queda orçamentária, mas, enfim, a lógica do ajuste fiscal, né, enfim, da reforma do Estado, já era uma lógica estruturada, né, uma lógica hegemônica, de certa forma, dentro do parlamento, e nós estamos vivendo hoje esse contexto de sufocamento orçamentário que pode produzir desmanche, pode desestruturar de uma maneira muito profunda as nossas instituições. O FRJ tem capacidade de buscar recursos a partir de outras fontes, Roberto. Nós tínhamos esse projeto Viva o FRJ em Estudo, que prevê concessões de terrenos para a iniciativa privada por um período de até 50 anos em troca da realização de obras inacabadas em unidades da instituição. É possível se repensar essa contrapartida como um aluguel mesmo para gerar recursos? Como a universidade pode conseguir novas fontes para amealhar verbas, Roberto? Não resta dúvida que todas as instituições universitárias tentam potencializar ao máximo suas receitas próprias, e isso é necessário, é legítimo, é importante que seja feito. Trata-se de um patrimônio público que tem que ser utilizado com critérios justos, com critérios que fortaleçam a autonomia, né, de gestão
financeira das nossas instituições. A própria Constituição foi muito sábia quando estabeleceu que é parte da autonomia universitária a autonomia de gestão, e eu peço que nós grifemos gestão financeira. A Constituição não estabeleceu que as universidades devem ter autonomia financeira, mas sim de gestão. Então, é evidente, se temos terrenos cedidos, se temos sessões feitas diversas e todas as universidades possuem, nós devemos zelar para que estas sessões sejam justas com a instituição. Isto aqui engendrou, por exemplo, mudanças no contrato com a Petrobras, na região do SEMPES, né, que tinha um valor muito aquém do valor justo, e nós, durante mais de 1 ano e meio, negociamos e finalmente conseguimos corrigir o valor para um patamar que era, digamos, um patamar tecnicamente aferível. Então, esse movimento deve ser feito. Claro que campanhas de solidariedade, eu não tenho, a princípio, nenhuma restrição a um esforço de que as instituições busquem solidariedades, enfim, para que possam manter melhor os seus campi. Só nós não podemos confundir esta solidariedade com o custeio e o capital, ou seja, esses recursos devem ser uns recursos para projetos, para desenvolvimento de programas específicos, né, infraestruturas localizadas, mas nunca para suprir deficiência de orçamento, porque não é possível alterar a queda orçamentária das nossas universidades com solidariedades diversas, né? Até porque aqui no Brasil nós sabemos que os setores dominantes frequentemente preferem contribuir para a reconstrução da Notre Dame do que contribuir para a reconstrução do Museu Nacional. Nós vimos isso lá com a família Safra, né? Que está aí na lista da revista Forbes, né? Então, tudo isso nós sabemos que são iniciativas que devem ter uma localização, uma dimensão muito específica, né, muito pontual, porque não é possível resolver o problema orçamentário, a ordem de grandeza é completamente outra, e talvez isto tenha, se não for bem utilizado, isso pode até, digamos, deseducar a instituição, sinalizando de maneira incorreta que a universidade está buscando a sua autonomia financeira. Não, as universidades são públicas e elas devem ter autonomia de gestão financeira. Então, aí temos que caminhar num terreno complexo, mas não podemos perder o rumo, não podemos perder a direção principal. A reconstituição, um novo patamar, com leis orçamentárias próprias para o desenvolvimento das nossas universidades públicas, dos institutos públicos de pesquisa, é um objetivo que nós não podemos deixar eclipsar. Aliás, como é que você avalia esse projeto Viva UFRJ, Roberto? O professor Carlos Weiner conversou conosco aqui recentemente no programa e fez uma série de críticas ao projeto. Em relação ao projeto Viva UFRJ, faz 2 anos que praticamente eu não acompanho, né? Já está chegando perto de 2 anos, evidentemente, nós temos hoje produtos, resultados das análises feitas pelo BNDES, que eu não conheço. Então, a minha possibilidade de fazer uma avaliação circunstanciada, enfim, da situação atual do projeto, ela é muito restrita. Então, parece que o professor Weiner tem informações mais recentes. Então, eu realmente desconheço as avaliações, enfim, as informações que Weiner teve. Eu não escutei esse debate, enfim, então não tenho como opinar em relação à avaliação do professor Weiner. Mas, em relação à concepção original, eu entendo que é uma concepção muito progressista, uma concepção muito vivaz, é uma concepção muito interessante para alterar a situação de sessões que as universidades públicas vêm fazendo. Nós temos muitas sessões de uso na universidade,
desde seções de áreas localizadas, né, até grandes áreas que foram cedidas aí nas décadas anteriores, sem retorno justo para a universidade. Então, o primeiro esforço do Viva UFRJ era conhecer o que efetivamente é o patrimônio da instituição, para que a instituição pudesse, no gozo da sua autonomia, tomar as melhores decisões sobre o que fazer com o seu patrimônio, como gerir o seu patrimônio de uma maneira mais positiva para a instituição. E aqui eu faço referência a alguns conceitos e princípios que balizaram o projeto Viva UFRJ. O primeiro deles é de que a universidade só pode fazer algum tipo de sessão que não descaracterize, que não comprometa a sua imagem institucional. Ou seja, a universidade não pode fazer uma concessão para um determinado tipo de estabelecimento, de empreendimento, que seja contraditório com os seus valores, os seus princípios, a sua história, né? A construção da sua concepção de sociedade, que é polissêmica, mas, enfim, está referenciadas em valores democráticos, do público, né? Enfim, da não mercantilização da vida. Então, evidentemente, nós não poderíamos jamais fazer uma sessão para uma corporação de ensino privado, jamais poderíamos fazer uma sessão para instalar uma indústria de tabaco ou um estabelecimento em que o seu desenvolvimento produza uma imagem que é incompatível com a instituição. Terceiro ponto importante da concepção, na época, foi de que a universidade deve zelar e deve ser exemplar no que diz respeito ao cuidado com o patrimônio histórico e com a legislação socioambiental. Ou seja, nenhum empreendimento, nada que seja feito na universidade pode colidir com uma concepção de cidade democrática, de cidade que está referenciada, né, em princípios e valores socioambientais, e por isso, no caso da Praia Vermelha, o projeto estava demandando uma melhor compreensão, e isso foi um trabalho muito árduo feito pela Secretaria de Urbanismo, de que legislações nós estamos nos balizando para pensar algum tipo de volumetria de construção no campus da Praia Vermelha, caso houvesse a cessão de alguma área para mobilizar recursos para a instituição, e vou falar disso na sequência. E nós encontramos um cipoal de legislações contraditórias entre si, em que, a rigor, nem o espaço antigo do chamado Canecão poderia ter existido, né? Tal é o grau de limitações, de restrições, enfim. Então, o debate que nós iniciamos com a Secretaria de Urbanismo era a tentativa de, respeitando toda a legislação socioambiental do patrimônio histórico, direito de visada, enfim, não gentrificação, que nós pudéssemos ter uma nova sistematização de legislações referenciadas nessas proposições, nessas legislações socioambientais, para que, então, pudéssemos fazer simulações, estudos, enfim. E aí eu chego ao ponto central do que é a essência, né, o que era o conceito fundamental do Viva UFRJ. Naquele contexto, nós avaliávamos, e eu penso que essa avaliação segue atualíssima, de que a UFRJ precisa acolher os seus estudantes que vêm de fora. Praticamente 1/4 dos estudantes vêm de fora da cidade do Rio de Janeiro, moram em condições muito adversas, as bolsas são muito insuficientes, porque os recursos do PNAES, do Programa Nacional de Assistência Estudantil, são muito, muito insuficientes, tanto que, para que os ouvintes tenham uma ideia, o último estudante que nós conseguimos assegurar algum benefício para auxílio moradia tinha renda per capita familiar inferior a R$300. R$300.
Então são famílias muito pauperizadas, uma parcela muito grande desses estudantes não consegue concluir a universidade por falta de condições objetivas, e foi pensando nisso que foi esta motivação que nos levou, inclusive, a trabalhar de maneira mais sistemática esse projeto com o BNDES. O que é o conceito central desse projeto? Era fazer sessões de uso por tempo determinado. Nessas sessões, obviamente, seguindo a legislação socioambiental, não gentrificação, não construir nada que comprometa a imagem da instituição, nós receberíamos o aluguel não na forma pecuniária, não em dinheiro, mas em infraestruturas. E aqui, a meu ver, é o ponto mais importante. A infraestrutura primeira que nós queremos e queríamos naquela época, melhor dizendo, desenvolver era a infraestrutura da assistência estudantil. Fundamentalmente, assegurar moradia para pelo menos 5.000 estudantes, em condições dignas, em bons apartamentos, em que os estudantes pudessem se dedicar de uma maneira completa à vida universitária, e faz parte do pagamento da contrapartida, não só construir os prédios, mas manter os prédios pelo tempo da sessão. Então, todos os gastos de manutenção, de infraestrutura geral dos prédios, enfim, seriam precificados e seriam incluídos na contrapartida feita pela sessão. Com isto, nós poderíamos garantir, num espaço curto de tempo, né, essa infraestrutura para aproximadamente 5.000 estudantes. Então, isso geraria uma mudança estrutural nas condições de vida, enfim, e da possibilidade desses estudantes, das classes trabalhadoras mais exploradas, mais expropriadas, poderem concluir suas graduações, suas pós-graduações. É importante destacar que também na pós-graduação, hoje nós temos estudantes muito pauperizados que precisam de assistência estudantil. A segunda grande infraestrutura que foi demandada, enfim, e nós entendemos que ela é muito necessária para a cidade, é ter um espaço da UFRJ para a cultura e para a arte, que seria o espaço cultural da UFRJ. A contrapartida à sessão construiria o espaço, mas esse espaço seria de responsabilidade integral, de uso integral da UFRJ, um espaço público aberto às diversas linguagens da arte, da cultura, que pudesse, digamos, projetar a cultura desenvolvida no âmbito das interações que a universidade faz com a cultura popular, com a cultura urbana, nas favelas, das resistências culturais, das novas gerações que pensam produção nas artes visuais de uma forma geral. Enfim, toda essa produção poderia ganhar um espaço de projeção nacional, que seria o espaço da UFRJ. Terceira infraestrutura que nós pensamos como imprescindível seria uma infraestrutura necessária para retomar o projeto de expansão das ciências sociais e das humanidades no campus da Praia Vermelha. Todos que conhecem o campus sabem que o nosso palácio principal é um palácio tombado, né? Ele tem muitas limitações, enfim, e hoje seria muito importante que nós pudéssemos ter novas edificações para que os trabalhadores tenham gabinetes de trabalho, para que os estudantes tenham salas de estudo, mas, sobretudo, possamos projetar uma ampliação das ciências sociais e das humanidades no escopo do UFRJ. Isso é imperioso, porque, de fato, se nós olharmos tanto para a questão da assistência estudantil, da construção de prédios, assim como da melhoria da infraestrutura, nós temos um horizonte de tempo de, no mínimo, aí, 15 a 20 anos que nós não vamos ter essa infraestrutura. Só que o custo social de não termos essa infraestrutura, ele é muito alto. Porque cada estudante que sai da universidade é uma vida que muda o rumo. As pessoas têm que entender, e o debate do urbanismo que eu tenho acompanhado de longe, né, que nós temos visto ultimamente sobre a questão do Viva UFRJ, é uma visão profundamente eurocêntrica, é uma visão profundamente
estruturada numa análise não histórica da situação concreta da vida estudantil, da vida dos jovens que estão chegando à universidade, insisto, jovens que muitas vezes têm renda per capita de 250, 300 reais, enfim, e que não conseguem permanecer na universidade. Eu acho que qualquer campo democrático, não preciso nem falar da esquerda hoje, não pode deixar de priorizar esse tema. E, finalmente, a quarta grande infraestrutura que nós estávamos pensando com o projeto Viva UFRJ, que poderia alcançar também áreas da cidade universitária, diz respeito à conclusão dos prédios, né, da educação, do Centro de Ciência Jurídica e Econômica, que está parado lá na cidade universitária, e a conclusão e a construção, melhor dizendo, de uma infraestrutura de laboratórios de alta segurança, enfim, para que nós possamos retirar a pressão de uso do espaço do CCS, que também está numa situação muito delicada, numa situação muito vulnerável. Nós estamos vendo hoje a importância, né, de estudarmos áreas relacionadas aos vírus, enfim, nós precisamos de laboratórios de alta segurança, né, pelo menos de nível 3, para que possamos dar vazão, dar consequência a uma tradição que a UFRJ forjou no campo das pesquisas da biociência. Então, basicamente, essas eram as contrapartidas. Nunca foi pensado em blocos de 20 andares, como tem saído em algumas postagens, enfim, isso literalmente não existe, a legislação não permite que isso aconteça e, no entanto, conforme destaquei, eu não sei hoje qual é a situação do projeto, porque quando eu concluí meu mandato na reitoria, nós não tínhamos recebido o produto do BNDES. Então, o produto do BNDES, ou seja, o que é o estudo efetivo do BNDES, a versão final, eu não recebi, não tive acesso, então eu não posso fazer uma avaliação do que é o projeto hoje. Eu estou aqui destacando o que foi o projeto original. Roberto Lerrer, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui um forte abraço. Um abraço muito grande, ótimo estarmos juntos. Conversamos aqui com o ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, professor titular de Política Pública da Faculdade de Educação dessa instituição e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!